No final da dinastia Qing, as forças estrangeiras dominavam uma boa parte do território chinês. Um torneio é realizado entre 4 combatentes estrangeiros contra o melhor combatente da China. O objetivo da disputa era humilhar os chineses. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de ação chamado Mestre das Armas de 2006. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha no vídeo e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Em Xangai, no ano de 1910, um torneio é realizado. Lá haverá uma disputa entre 4 representantes da Câmara de Comércio Estrangeira contra Hu Qianjia. O apresentador explica as regras para os telespectadores. Perde quem cair primeiro ou sinalize admitindo a derrota. O primeiro combatente tem início de forma rápida e Qianjia derrota o oponente estrangeiro em uma luta corporal. Na segunda luta, os oponentes utilizam lanças, mas Qianjia também coloca seu oponente no chão. De igual forma, Qianjia derrota o outro estrangeiro na luta de espada para a comemoração da população. Por fim, o lutador enfrenta o oponente japonês. 30 anos antes, um menino observa escondido o treino de um mestre de artes marciais. O menino entra em uma sala onde homens treinam luta. O mestre, ao perceber a presença do garoto, questiona o que ele está fazendo ali. O jovem responde que está somente levando o chá para ele. O mestre diz que o garoto não deve entrar ali, e o jovem sai. O menino, que se chama Qianjia, pratica artes marciais ao ar livre. Seu amigo, que está sentado em uma mesa ali perto, alerta o garoto a fazer suas lições, pois se o pai do garoto souber que ele está treinando, ele será castigado. Mas Qianjia não dá atenção ao alerta do amigo, dizendo que o pai não saberá se ninguém contar. Então chama o amigo, pois deseja mostrar algo para ele. Os meninos vão até o local onde está acontecendo uma luta. O confronto acontece entre o pai de Qianjia, combatente do clã Huo, contra um homem do clã Zhao. No meio dos telespectadores, Qianjia acaba encontrando um garoto que pertence ao clã rival. Os dois iniciam uma discussão sobre quem sairá perdendo. Qianjia diz que o garoto conhecerá a força do clã Huo. A luta inicia, o pai de Qianjia tem a chance de aplicar um grande golpe no adversário, porém para no meio do movimento e isso acaba provocando sua derrota. Após o combate, o menino do clã rival procura por Qianjia e provoca o garoto. Os dois iniciam um combate, onde Qianjia perde e sai muito machucado. Após ser derrotado, ele jura ao amigo que jamais será derrotado novamente. Em casa, seu pai percebe que o jovem lutou novamente e manda que tragam uma varinha. Mas a mãe do garoto aparece e afirma que Qianjia está muito machucado. O pai permite que o menino seja levado ao quarto, porém manda que ele transcreva os ensinamentos de Confúcio antes do jantar. Quando está fazendo sua lição, a mãe do garoto aparece. Ela pergunta por que ele está bravo. Qianjia questiona o motivo do pai não ensiná-lo a lutar. A mulher responde que o jovem tem asma e por isso não aguentaria o treino, mas o garoto afirma que ficaria muito mais forte. O garoto conta que deseja se vingar do clã rival e mostrar a eles o poder do clã Huo. Ao ouvir isso, a mulher afirma que o importante da prática Jingyu não é vencer e que é preciso ter disciplina. Ela afirma que se aprende a prática para alcançar a força interior e não sair lutando por aí. Por fim, ela manda que os filhos terminem suas lições. Mesmo com os conselhos da mãe, o menino continua treinando sozinho ao ar livre. Anos mais tarde, Qianjia cresce e já possui uma filha. Um dia o homem chega em sua casa e sua mãe pergunta se ele se esqueceu de tomar seu remédio. Qianjia responde que sua asma desapareceu desde quando começou a treinar. A mulher diz que o homem está mimando demais sua filha desde que sua esposa faleceu e que ele precisa se casar novamente. Ele responde que não possui tempo para isso, pois restaurar a reputação dos Huo já dá muito trabalho. A mulher conta que o homem não possui mais oponentes, já que não perdeu nenhuma luta, e agora o maior inimigo do filho é ele mesmo. O homem recebe uma carta de desafio. Qianjia visita a placa de falecimento do pai. Ele promete ao pai que jamais permitirá que o clã Huo seja derrotado novamente. Qianjia vai até o local de combate. Ele se depara com um homem que enfrentou quando eram crianças. Os dois se enfrentam e Qianjia sai vitorioso.
Uma festa de comemoração é realizada no restaurante do amigo de Yuanjia, que se chama Jinsun. Durante a comemoração, 2 homens aparecem para pedir a Yuanjia aceitá-los como discípulos. O homem aceita e oferece bebida a eles. A filha de Yuanjia, chamada Jade, aguarda a chegada do pai. Sua avó a chama para dormir, pois já está tarde. Yuanjia e Jinsun conversam. O dono do restaurante diz que a China está sendo dominada por forças estrangeiras, por isso o amigo deve pensar além de lutar. Participa de novos combates, derrotando todos os seus adversários, com os espectadores vibrando. Um homem que está no meio da multidão observa o lutador, mas homens imploram para Yuanjia se tornar mestre deles. Ele concorda e pede que sejam servidas bebidas. Um dos funcionários do restaurante entrega a Jinsun a dívida de Yuanjia, mas o dono do estabelecimento manda que ele guarde as contas. O homem que estava na plateia durante a luta também está no restaurante e observa a comemoração de Yuanjia. Mais tarde, Jinsun fala que o lutador ganhou mais de 30 vezes e por isso não sobrou ninguém para lutar, mas Yuanjia afirma que ainda falta uma pessoa. O amigo aconselha o lutador a parar, mas o homem afirma que não pode, pois precisa provar que é o melhor. Jinsun entrega a conta para o amigo, dizendo que o grupo dele só vai até o restaurante para beber. Yuanjia afirma que pagará tudo no outro dia, mas o dono do restaurante afirma que não está lá pelo dinheiro, mas para alertar o amigo a julgar mais o caráter das pessoas e a parar de andar com bêbados. Yuanjia caminha pelas ruas da cidade sendo seguidos por seus aprendizes quando encontra Zhao Jian. O jovem afirma acreditar que o outro já havia se aposentado. Jian afirma que possui discípulos para cuidar. Mais tarde, um dos funcionários de Yuanjia traz uma lista de contas ao mestre. Ele afirma que os discípulos de Yuanjia contraíram muitas dívidas em nome dele e que não possuem mais economias. Seus discípulos chegam carregando um homem. Eles afirmam que isso foi culpa do mestre Jian. Mestre Yuanjia vai até o lugar onde Jian comemora seu aniversário. Lá, Jian afirma que não deseja lutar, mas Yuanjia afirma que veio acertar as contas. O aniversariante afirma que ele não sabe o que aconteceu. Yuanjia mostra que já assinou os termos do combate e diz ao rival que se ele não tiver coragem de assinar, deve pedir desculpas de joelhos. Jinsun aparece e tenta convencer o amigo a parar. Os dois acabam discutindo e o lutador fala que se o amigo estiver preocupado com os danos ao restaurante, ele irá ressarci-lo. Ao escutar isso, Jinsun pede que o outro esqueça que um dia foram amigos. Yuanjia manda que todos saiam do estabelecimento. Yuanjia e Jian iniciam a batalha com espadas. Yuanjia vence a disputa, mas ambos os combatentes saem muito feridos do confronto. O homem que observa a luta de Yuanjia, que é discípulo de Jian, vê seu mestre muito ferido e observa o clã rival comemorando a vitória. Jinsun vê Yuanjia passando pela rua e o parabeniza, dizendo que ele já é o melhor lutador da cidade e informa que o mestre Jian morreu há 2 horas. O lutador fica impactado com a informação e vomita no meio da praça. Ele vai até sua casa e vê que há pegadas no chão se dirigindo até a cama de sua mãe. Ao verificar o lugar, ele encontra sua mãe e filha mortas. Yuanjia vai até onde Jian está sendo velado. O discípulo que observa diz que foi ele quem matou a família do homem. O lutador tenta se aproximar, mas o homem pede que sua madrinha, esposa de Jian, se cuide. Em seguida, o homem corta sua própria garganta. Com sua espada, Yuanjia se vira para a mulher que está chorando abraçada com a filha. Então ele olha o corpo de Jian, solta a espada e foge do local. Os discípulos de Yuanjia arrastam um homem e quando avistam o seu mestre, mandam o homem confessar. O jovem pede desculpas ao mestre e afirma que a culpa é toda dele. O discípulo conta que estava bêbado e ofendeu a esposa do mestre Jian. Yuanjia escuta a confissão e se afasta dos seus aprendizes. O homem abandona o seu vilarejo. Em um barco, ele relembra da sua filha ao segurar um pequeno adorno. Ele chega até um local onde está um lago profundo. Yuanjia cai na água, mas é resgatado pelos moradores locais. No meio da noite, uma das moradoras do pequeno vilarejo acorda ao escutar o choro do homem.
Quando já está de manhã, a moradora vai até o celeiro, onde Yuanjia já está dormindo, levando um novo prato de comida, e usando as mãos, ela percebe que ele comeu a comida que havia deixado anteriormente. Isso faz a mulher sorrir. A moradora, que se chama Moon, conta a ele que sua visão piorou quando era jovem e que somente enxergava uma névoa. Ela diz que quando isso aconteceu, chorou muito. Conta que sua avó disse a ela que chorar fazia bem e que quando não houvesse mais lágrimas, a vida iria continuar. Após dizer isso, a mulher se aproxima de Yuanjia e toca os cabelos do homem. Em seguida, ela fala que lavará os cabelos dele. Eles vão até o rio. Ela lava os cabelos do homem, dizendo que a higiene traz pureza para a vida e que cada nó pode ser desatado. Um dia, um garoto acorda Yuanjia e diz que ele dorme igual a um boi, por isso o chamará de boi. As crianças levam o homem em um passeio ao vilarejo. Durante uma refeição, a avó manda que sua neta leve o homem no dia seguinte para trabalhar nos campos. O lutador começa a trabalhar. Durante o trabalho, ele tenta terminar antes dos outros agricultores. No outro dia, uma das crianças desperta o homem e conta que ele não fez um bom trabalho. Por isso, Moon está replantando as mudas. Ao se aproximar da mulher, ela conta que as plantas não crescem bem se estiverem muito próximas. Ela diz que é semelhante ao que acontece com os humanos. Cada planta deve respeitar o espaço da outra. Assim, todas podem crescer em paz. Os anos passam e Yuanjia continua trabalhando na lavoura. Um dia, a avó chama Moon para visitar a sepultura dos pais da garota, pois há tempos que não fazem isso. Mais tarde, Yuanjia senta debaixo de uma árvore segurando o adorno que faz lembrar de sua filha. Ao ar livre, o homem treina movimentos de luta. Moon está sentada quando Yuanjia chega e pede para conversar. Ela afirma que ele irá embora. O homem responde que deseja visitar a sepultura dos pais. Moon diz que a família é importante, por isso ele deve ir. Yuanjia se despede de Moon e afirma que voltará logo. A mulher diz que ele ficou por muitos anos e sabia que ele iria embora. Ela entrega a ele roupas limpas e comida para a viagem. O homem diz que ainda não falou para a mulher qual é o seu nome, mas ela responde que não precisa saber de onde ele é e para onde ele vai, pois para ela ele sempre será o boi. Mesmo assim, o homem conta que seu nome é Hu Yuanjia. Ela toca o rosto dele e diz que jamais irá esquecê-lo. Ele parte em sua viagem. Em 1907, ele chega em sua cidade natal, que está dominada por estrangeiros. Yuanjia vai até sua casa e encontra o seu antigo funcionário. O homem o recebe e conta que está muito difícil conservar a casa, por isso pede que ele o perdoe. Ele revela que depois que o mestre partiu, os credores vieram cobrar as dívidas e quebraram tudo. Diz que todos achavam que perderiam tudo, inclusive a casa. Porém, alguém mandou dinheiro a eles e posteriormente acabou descobrindo que foi Jin-Sun que pagou suas dívidas. Após ouvir isso, Yuanjia vai até um mural onde pendurou todos os termos de combate que assinou e os queima. O homem visita o túmulo de seu pai e conta que somente agora entende o motivo dele não ter proferido o golpe final na luta. Ele também agradece sua mãe por ter ensinado a ele ser uma boa pessoa, mas ele foi muito arrogante. Então promete a ela que isso não irá se repetir. E por fim, o homem diz para sua falecida filha que não soube cuidar dela. Yuanjia caminha pelas ruas e presencia 2 dos seus discípulos expulsando os chineses de um estabelecimento. Ao verem seu antigo mestre, eles vão até ele e pedem desculpas. Eles afirmam que não sabem fazer outra coisa e por isso ganham a vida trabalhando para estrangeiros. Mais tarde, em um jornal, Yuanjia lê sobre o incrível Hércules, um estrangeiro que venceu todos os combates contra chineses. O lutador chama os chineses de homens doentes da Ásia. Em seguida, Yuanjia se encontra com Jin-Sun. Ele afirma que sabe que o amigo ainda não o perdoou, mas queria vê-lo. O empresário afirma que não deseja falar do passado e pergunta o que o outro quer. Yuanjia diz que é difícil pedir isso, mas só pode contar com Jin-Sun e diz que precisa de dinheiro. Jin-Sun pergunta se o outro precisa de dinheiro para lutar. Yuanjia confirma e diz que precisa ir para Xangai e que o dinheiro do prêmio irá ajudá-lo.
Jin-Sung questiona por que deveria emprestar o dinheiro, e o lutador então deixa o jornal que acabou de ler e sai do local. Yuanjia vai até a antiga casa do mestre Jiang e pede que a esposa do homem permita que ele preste seus respeitos. De volta à sua casa, Yuanjia recebe uma correspondência de Jin-Sung. O lutador vai até Xangai. Ele participa de combates contra um estrangeiro. Durante o combate, Yuanjia impede que seu oponente bata a cabeça em pregos que estão na lateral da arena. Com isso, o estrangeiro reconhece a derrota e incentiva que a população aplauda Yuanjia. Yuanjia pede que as escolas de luta se unam. Dias depois, Yuanjia recebe um convite para jantar. No local, ele se encontra com Jin-Sung. O lutador conta ao amigo que parou de beber, por isso os dois decidem tomar apenas chá. Jin-Sung conta que a vitória do amigo devolveu dignidade ao povo chinês. Yuanjia conta que os estrangeiros acreditam que os chineses são inferiores, pois eles não são unidos. Diz que os chineses lutaram entre si por muito tempo, por isso são subestimados. Jin-Sung conta que ficará em Xangai, que vendeu seu restaurante e que agora possui capital para a Federação Desportiva Jinhu. Juntos os amigos abrem a confederação e recebem muitos discípulos para aprenderem o Jinhu. Enquanto isso, um jantar acontece entre representantes estrangeiros. Um deles afirma que está organizando um torneio com 4 lutas. 4 lutadores mais fortes irão disputar contra Yuanjia, assim tem certeza que o homem será derrotado. Um dia, Jin-Sung comunica a Yuanjia que o mestre recebeu um convite para tomar chá com um combatente japonês que está invicto até o momento. O homem concorda. Jin-Sung conta ao amigo que a Câmara do Comércio Estrangeiro está tramando algo e que o torneio deve ser uma tentativa de humilhar o povo chinês. Yuanjia diz que ele entende, pois são 4 contra 1 e ele deve vencer todas as lutas. Porém, diz que deve participar do torneio pelo bem da federação. Yuanjia pede que após o torneio, Jin-Sung assuma a federação. O lutador diz que deseja ver Moon e a avó. Durante o chá, Yuanjia conversa com o combatente japonês. O adversário pergunta se o lutador acredita que um estilo de Jinhu pode ser melhor que o outro. Mas Yuanjia discorda, dizendo que são apenas os níveis de treinamento que variam. Argumenta que as competições apenas expõem as fraquezas e inflam o ego dos competidores. Conta que os verdadeiros inimigos são eles mesmos. A 4ª luta do torneio está para começar. Tanaka, o competidor japonês, afirma que isso não é justo, pois são 4 competidores contra 1 e questiona por que o representante do comércio japonês não o avisou sobre isso antes. Mas o outro afirma que a Câmara concordou com o torneio, por isso ele não deve se preocupar. Os oponentes se encaram, porém antes de lutarem, Tanaka diz para Yuanjia que o confronto não é justo, por isso aceitará se o homem desejar deixar a disputa para o outro dia. O lutador agradece o adversário, mas diz que a luta já começou, por isso devem terminá-la. A luta começa. Durante o confronto, um homem troca o chá onde Yuanjia se sentará no intervalo do combate. Na primeira etapa, os competidores usam armas, mas a luta fica empatada. Por isso, os competidores se preparam para a luta corpo a corpo. Yuanjia bebe seu chá. A luta corpo a corpo se inicia e durante a disputa, Yuanjia vomita sangue. Tanaka pede um tempo, mesmo com os membros da Câmara do Comércio dizendo para ele continuar. Os discípulos de Yuanjia o socorrem e o mestre diz que foi envenenado. Ele fala que a toxina já está em seu sangue, por isso não adiantará irem até o hospital. Um dos seus aprendizes diz que vai se vingar, mas Yuanjia fala que não deseja vingança, pois isso só trará mais desgraça. Yuanjia diz que demorou muito tempo para descobrir o verdadeiro significado do Jinhu e que deve encarar o seu destino com coragem. Os competidores entram na arena e Tanaka tenta convencer o adversário a desistir, mas Yuanjia nega. Com isso, a luta recomeça. Mesmo com os efeitos do veneno, Yuanjia mantém a luta com determinação, mas cai durante o combate. O representante do comércio japonês manda que o juiz anuncie a vitória, mas Tanaka ajuda que Yuanjia se levante e anuncia o competidor chinês como vencedor. Após sair da arena,
Tanaka afirma que o representante japonês é uma vergonha para o país. E o Anja morre na arena, cercado por seus discípulos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história de ação. Se gostou, não deixe de conferir o próximo vídeo que separamos para você. Deixe um comentário e fortalece o canal com um joinha. Te vejo no próximo recap!